Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a quarta parte da videoaula de Revolução Russa. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a situação da Rússia antes da Revolução. A gente chegou a comentar no último vídeo sobre a guerra russo-japonesa, o impacto desmoralizante que isso vai provocar na sociedade russa e a tentativa da população de pedir melhores condições de vida e trabalho, maior participação política, que vão ser, manifestação que vai ser duramente reprimida pelas tropas do czar, e isso vai desencadear a Revolução de 1905, tá? Chamada de ensaio geral, porque foi ali meio que o primeiro passo que a população já começa a dar, se organizando e se preparando para a Revolução que viria alguns anos depois, em 1917. Tá? Falamos sobre a criação de uma Constituição, da Duma, a estratégia do czar de recuperar o seu poder, de anular essa Revolução de 1905, a presença de um mago, feiticeiro, bruxo, sabe lá o que esse cara era, na corte russa, chamado Rasputin, né, e que desmoralizava muito a Rússia, enfim. E foi mais ou menos aí que a gente parou. Hoje a gente vai entrar de fato mesmo na Revolução de 1917. Tá? Uma revolução que foi realizada em duas etapas, em duas fases. Tá? Como é que isso acontece? Como é que isso começa? A gente já, somando tudo que viu até agora, percebe que a situação da Rússia não era exatamente confortável, não era muito boa. Todo mundo que estava envolvido na Primeira Guerra Mundial estava sofrendo muito. Ainda mais a Rússia, que era um país atrasado, era um país gigantesco, cheio de tensões, de conflitos internos. Tudo isso combinado, mais a desmoralização do czar, a oposição da população que já vinha nutrindo uma certa insatisfação. Tudo isso vai se tornar insustentável no inverno de 1916-17. Tá? Eu coloquei o inverno entre 16 e 17, não é que é o inverno de um ano e o inverno de outro, é um inverno só. Só que o inverno lá no hemisfério norte começa em dezembro e termina, em março. Aqui pra gente é o verão, lá para eles é o inverno. Então, no finalzinho de 1916 até o comecinho de 1917, o inverno vai ser bem rigoroso, tá? E isso agravava muito a situação da população. Preciso sempre que você lembre que a grande parte da população russa nessa época vivia em ambiente rural, era uma população camponesa, e para fornecer soldados para as forças armadas, era necessário convocar parte da população, e como a maior parte da população era uma população camponesa, então você acabava tirando pessoas do campo para levar para a guerra, e essas pessoas do campo eram justamente as que produziam a comida. Então, quanto mais longa uma guerra, mais difícil era a situação econômica da Rússia, porque ela estava tirando mão de obra útil, necessária para a produção de comida, para colocar no conflito. É uma pessoa que não só produzia comida e vai deixar de produzir, como ela vai se tornar consumidora sem estar gerando nada de riqueza. Né? Esse soldado, ele não gera riqueza, mas ele consome a riqueza, ele consome o alimento que é produzido. Então isso vai fazer com que a carestia, o desabastecimento, a falta de alimento se torne tão aguda, tão grave na Rússia nesse momento, que os preços de comida dispararam e as pessoas pobres simplesmente não tinham mais o que comer. Soma isso, o exército sofrendo inúmeras derrotas, um exército mal armado, mal preparado, atrasado, gigantesco em número, mas sem a tecnologia militar moderna daquele período. Obviamente não tinha metralhadora suficiente, não tinha máscara de gás para todo mundo, enfim. Então, se lá na frente ocidental de batalha, entre Alemanha e França, a gente vai ter guerra de trincheiras, porque a França ela vai conseguir segurar a Alemanha e a Alemanha vai conseguir segurar a França, aqui na frente oriental de batalha, a Rússia não consegue segurar a Alemanha. Tá? Só no comecinho da guerra, nos primeiros momentos da guerra, o exército russo vai ter algumas vitórias. Depois foi praticamente só derrota, quase que ininterruptamente. E aí quando chega ali entre 1916 e 17, o inverno rigoroso da Rússia, aquele monte de derrotas, grande parte dos soldados, meio que já de saco cheio, sem paciência, começam a desertar. O que é desertar? O que é realizar deserção? É simplesmente fugir do exército. Os caras esperavam meio da noite, fugiam do acampamento militar, do quartel e iam embora, tentando voltar para as suas casas. Então, e deserção é crime militar, né? Isso era proibido, isso era ilegal. O soldado ele não pode escolher por conta própria quando ele vai embora da batalha, enfim. Então, era crime militar. E aí, os comandantes tentavam recapturar esses desertores, prendê-los, matá-los, puni-los,
Só que isso gerava mais revolta ainda entre as próprias tropas, que acabavam fugindo mais ainda, enfim, se recusando a lutar. Então a situação do exército russo, da Rússia como um todo, era simplesmente insustentável. A tal ponto que em fevereiro do ano de 1917, tá? Aí eu coloquei aqui um detalhezinho entre parênteses, era março pelo calendário gregoriano. O que isso quer dizer? Era fevereiro ou março? Tá? Na Rússia, eles diziam, é fevereiro. Nós aqui, fora da Rússia, olhando para lá, dizíamos, é março. Por quê? Porque nós aqui no Ocidente, em geral, usamos um calendário chamado calendário gregoriano. O calendário gregoriano foi criado por um papa de nome Gregório, na verdade foi criado a mando de um papa chamado Gregório, e é um calendário muito preciso que prevê que o ano solar ele tem 365 dias e 6 horas. Tá? Tecnicamente 5 horas e 48 minutos, mas 365 dias e 6 horas. O calendário que os russos usavam era um calendário ainda muito antigo, era o calendário juliano. O que era o calendário juliano? Um calendário criado lá na antiguidade, antes de Cristo, por Júlio César. Tá? Esse é um calendário que não prevê os anos bissextos, não prevê tão bem a contagem do tempo. Tá? Então, o que acontecia é que, enquanto nós no Ocidente, a cada 4 anos, tínhamos um dia a mais, lá na Rússia eles tinham um dia a menos a cada 4 anos e começa a acontecer do calendário russo ficar atrasado em relação às estações do ano. Tá? Então já era, seguindo o nosso calendário, março, efetivamente, mas eles estavam num calendário atrasado, então para eles ainda era fevereiro. Né? Se você entrasse no território russo e perguntasse para um camponês, que mês nós estamos? Ele ia falar fevereiro. Mas quando você saía do território russo e perguntava para qualquer um no planeta, as pessoas diziam, é março. Tá? Então os russos eles estavam atrasados até no calendário. Né? E aí, eu vou falar aqui fevereiro, enfim, eu vou seguir os meses do calendário russo, tá? Porque é assim que eles lá na Rússia se referiam. Em fevereiro de 17, março pra gente, mas fevereiro para eles, vai acontecer um movimento popular, uma revolução, uma rebelião, liderada pela burguesia, né? Comandada pela burguesia, mas com grande participação popular, principalmente de mencheviques, que vai pressionar o czar Nicolau II a renunciar. Ele renuncia, ele abdica do trono em nome próprio e em nome do filho. Tá? Ele fala assim, a partir de agora nem eu nem meu filho Alexei seremos czares. Eu não vou ser mais e o meu filho também não vai ser. Né? Acabou nossa linhagem aqui pela minha parte. E aí ele indica para assumir o poder em seu lugar um parente próximo, agora eu não vou me lembrar se era irmão, tio, primo, mas era um parente próximo de uma linhagem colateral da família Romanov, que era a família governante da Rússia, e ele indica esse parente. Falou, agora não sou mais nem eu nem meu filho, vai ser esse parente aqui. O parente, por sua vez, não estava nem um pouco afim de virar czar, porque percebeu a verdadeira batata quente que era essa situação, né, o risco, o perigo dessa rebelião popular que estava acontecendo. Então esse parente fala, eu também não sou não, tá? Tô abdicando também. Então esse parente vai virar czar por um dia, e quando ele é notificado de que acabava de virar czar, ele também renuncia, né? E aí fica uma crise de liderança na Rússia, ninguém quer governar o país, ninguém quer ser líder, então essas forças revolucionárias, comandadas pela burguesia e apoiadas pelos mencheviques, vai proclamar a república. Tá? O poder passa a ser da Duma, o parlamento é que passa a ocupar as funções de governo. O parlamento ainda existia, mas seguindo a Constituição russa ele ainda tinha muito pouco poder, o poder estava todo nas mãos do czar. Mas agora, já que o czar não está mais, não tem mais czar nenhum czar mais comanda o país, agora sim a Duma vai poder falar, olha, então eu, Duma, é quem vou mandar. E aí a Duma ela vai escolher um governo provisório. Fulano vai ser ministro disso, Beltrano vai ser ministro daquilo. A Duma lá, o parlamento russo vota entre si, aponta alguns ministros e formam um governo parlamentarista, uma república parlamentarista, e já convocam uma nova Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição, já que aquela Constituição que vigorava na Rússia desde a Revolução de 1905 era uma Constituição que dava muito poder para o czar, a ideia, e estabelecia um governo monárquico, né? E aí agora, com um governo republicano e sem czar, era necessário reorganizar o governo russo. Então vai ser convocada uma Assembleia Constituinte, e aí esse governo provisório é provisório justamente porque ele vai governar só até a nova Constituição ficar pronta, e aí essa nova Constituição é quem vai determinar qual é a real forma de governo que a Rússia vai adotar. Se vai voltar a ser uma monarquia só que parlamentarista, com poderes muito limitados para o rei, para o imperador, ou se vai continuar sendo mesmo uma república, enfim. Então, a partir de fevereiro de 17 na Rússia, março de 17 para a gente,
a Rússia deixa de ser uma monarquia e se torna uma república com um governo burguês, capitalista. A Rússia ainda não vai virar União Soviética, a Rússia ainda não vai adotar o socialismo agora em fevereiro de 17. Tá? Vamos lá, o que essa Revolução de Fevereiro traz para a gente de importante? Em primeiro lugar, o governo provisório, né, que vai ser estabelecido, vai ter como força dominante a Duma, tá? E a burguesia ali comandando a Duma, com apoio da classe menchevique, do grupo menchevique. Lembrando aí que os mencheviques eles eram marxistas, né, ou seja, comunistas, mas eles achavam que para o comunismo dar certo na Rússia, né, era necessário primeiro a Rússia sair da situação feudal em que se encontrava e de fato avançar, entrar para o capitalismo, e depois que a Rússia estivesse bem capitalista mesmo, bem avançada, cheia de indústria, cheia de modernidade e tal, aí sim eles, mencheviques, se juntariam aos bolcheviques para fazer uma revolução socialista. Os bolcheviques, por sua vez, eram contra essa ideia de que era necessário esperar. Os bolcheviques achavam que era possível mudar um pouquinho a teoria do Karl Marx, pular algumas etapas e avançar direto para o socialismo. Tá? Então é por isso que os mencheviques apoiam a burguesia, porque embora fossem comunistas, eles eram comunistas muito ortodoxos, né? Eles seguiam muito certinho, assim, sem mudar uma vírgula do pensamento do Marx, ou pelo menos do que havia explicado ali, explicitado no pensamento do Marx, porque a obra do Marx também é muito fragmentada, é muito incompleta. E aí, esses mencheviques eles eram bem ortodoxos quanto à interpretação dessa teoria marxista e achavam que eles primeiro precisavam apoiar o capitalismo para só depois virarem socialistas mesmo. Tá? Esse governo provisório planejava a convocação de uma constituinte, falei disso, que essa sim definiria a forma de governo. Enquanto isso, as principais leis eram criadas na base de decreto pelo governo provisório e esses decretos estabeleciam direitos civis básicos. Nesse momento aqui, esses decretos eles estão cumprindo uma função muito semelhante ao que fez lá na Revolução Francesa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Os historiadores têm uma tendência muito grande de comparar a Revolução Francesa com a Revolução Russa. Isso é muito tradicional. Isso é muito comum de aparecer em questão de prova, de vestibulares, de exames gerais e concurso, né? De você comparar o que aconteceu na Revolução Francesa e na Revolução Russa. Por quê? Porque em ambas a gente tinha uma situação que era de antigo regime, de absolutismo, com estruturas econômicas ainda feudais, um rei autoritário, uma população passando fome. Né? Essas pré-condições são iguais. E aí você vai ter uma rebelião que a princípio é comandada pela burguesia. A burguesia tem um grande interesse em tirar isso, né, tirar esse governante e essa estrutura econômica antiga e poder implantar uma estrutura econômica capitalista mais moderna, sempre vai ter essa fase. Aí depois vem sempre um momento em que os trabalhadores, a esquerda assim, mais radical, toma o poder e começa a agir de forma até meio violenta, autoritária, ditatorial, só que a diferença é que na Revolução Francesa, né, depois dessa fase autoritária da esquerda, volta a ter um governo de direita, volta a ter um governo burguês capitalista. A grande diferença é que a Revolução Russa não teve isso. Tá? A Revolução Russa era absolutismo, antigo regime, aí vem a Revolução Burguesa Capitalista, aí vem a esquerda mais radical, toma o poder, cria um governo autoritário, só que fica nisso até o final. Tá? Na Rússia a gente não vai ter um retorno rápido durante a Revolução para esse sistema burguês capitalista. Tá? Na Revolução Francesa a gente vai ter o período do terror jacobino, né, o chamado só simplesmente período do terror, que vai durar ali de 1792 a 1795 apenas. Aqui no caso da Revolução Russa, a partir da segunda fase da Revolução de 17, né, dessa fase mais de esquerda, mais anticapitalista, né, socialista na verdade, a gente vai ter essa fase perdurando até 1991, quando a União Soviética acaba. Essa é a grande diferença, né? É que a Revolução Francesa teve uma última fase que volta à burguesia, que volta ao capitalismo, a Rússia não teve isso na sua revolução. Tá? Mas, de forma geral, essas revoluções elas são bem parecidas nas suas causas, motivações, no movimento inicial, nessa dinâmica de ter várias fases. Lá na França, a gente teve, nessa primeira fase burguesa capitalista, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui, na Revolução Russa de fevereiro de 17, a gente vai ter decretos que asseguravam, que garantiam esses mesmos direitos humanos, esses mesmos direitos civis. Liberdade de expressão religiosa, anistia para os presos políticos, ampliação do direito de voto, enfim, tudo isso. Esse último tópico aqui, inclusive, acho que é o mais importante sobre as conquistas e realizações dessa Revolução de Fevereiro. Tá? O governante, né, a partir de meados de 17, ele não era de cara primeiro-ministro, ele vai se tornar primeiro-ministro ali para abril, maio, uma coisa assim. Em fevereiro ele ainda era ministro da Justiça. Tá?
era o Alexander Kerensky, tá? O Alexandre, se a gente fosse traduzir o nome dele, né? Como a gente traduziu lá o nome dos czares, se a gente fosse traduzir o nome dele seria Alexandre Kerensky, tá? O primeiro-ministro, a partir de meados de 17, nesse governo provisório, vai ser o Alexander Kerensky, que prometia a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? Ele falava, não, vou tirar a Rússia. Ele era um típico menchevique, apoiava a burguesia e tal, e ele falava, não, vou tirar a Rússia da guerra. A grande parte da insatisfação popular, né, lá em fevereiro, era justamente isso, a necessidade de sair da guerra para a população parar de passar fome, para os soldados saírem da batalha, né, da guerra e poderem voltar para as suas atividades profissionais normais, poderem voltar ao plantio, à agricultura, voltar à produção de alimento, enfim. Isso era uma das grandes questões, né, que vai motivar a Revolução em fevereiro de 17, e o Kerensky fica prometendo, não, vou sim, vou tirar a Rússia da guerra sim. Só que acontece, na prática, o governo continuava preso à necessidade de agradar a França e a Inglaterra. Se você voltar lá atrás, num dos primeiros slides, você vai ver que a industrialização da Rússia ela só começou porque Inglaterra e França emprestaram dinheiro, emprestaram os capitais que a Rússia vai usar para fazer a sua industrialização. Então a burguesia russa, ela, enfim, pensava, bom, vou sair da guerra ou vou me manter na guerra? Depende, né? Como é que eu lucro mais? Eu preciso de dinheiro, eu, burguesia, preciso de dinheiro para investir, para fazer minhas fábricas. Quem é que tem grana para me emprestar para eu fazer essa industrialização? França e Inglaterra. Será que se eu sair da Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra vão gostar? Será que França e Inglaterra vão continuar me emprestando o dinheiro que eu preciso? Ou eles vão ficar chateadíssimos e vão cortar relações comigo? Então, do ponto de vista da burguesia, era muito óbvio que era necessário permanecer na guerra para agradar os aliados e, com isso, esses aliados continuarem emprestando o dinheiro tão necessário, tão essencial para a Rússia continuar o seu processo de modernização e de industrialização. Então, o Kerensky, ele vivia um desafio aqui. Sendo um cara menchevique, né, um cara de esquerda, marxista e tal, ele queria agradar a população e queria, com isso, tirar a Rússia da guerra, mas ele sabia que isso desagradaria a burguesia e que, principalmente, isso cortaria o capital que vinha ajudando a Rússia a se industrializar, a se modernizar, a se desenvolver, e, portanto, a Rússia não poderia avançar no capitalismo e, portanto, a Rússia também não poderia chegar mais rápido no socialismo, que era o objetivo futuro dos mencheviques, né? Não era um objetivo imediato, era o objetivo futuro dos mencheviques. Então o Kerensky pensa, quanto mais a gente demora para avançar no capitalismo, mais a gente vai demorar no futuro para chegar no socialismo também. Então ele prometia para o povo que queria tirar a Rússia da guerra, porque acho até que ele queria mesmo, mas ele sabia que as necessidades do governo e da sociedade, da elite russa, impunham a necessidade de manter a Rússia na guerra. Então ele ficava enrolando o povo e continuando na guerra, e continuando na guerra, tá? E isso vai fazendo com que a popularidade dele caísse, e muito. Tá? O povo começa a odiar o Kerensky de repente, embora ele fosse um cara de esquerda, um cara que mais ligado ao povo e tal, ele passa a ser odiado porque estava fazendo justamente o jogo da burguesia, atendendo aos interesses da burguesia. A capital do país nessa época é a cidade que hoje, em 2020, nós chamamos de São Petersburgo. Tá? Lá na Revolução de 1905 ela também era chamada São Petersburgo, mas depois da Revolução de 1905 o nome da cidade foi mudado para Petrogrado. Tá? Grado em russo significa cidade, tá? Seria equivalente a burgo, né? Era São Petersburgo. Tá? Tirou o São, que é o indicativo de santo, e tirou o burgo, né? Que é o burgo é uma expressão da língua alemã, significa cidade, né? Em alemão antigo, e trocou-se para grado. Grado é o termo em russo que significa cidade. Tá? Então você vai ter um monte de cidade na Rússia que vai chamar alguma coisa grado. Tá? E aí a cidade de São Petersburgo, né? Peters é Pedro, tá? E aí trocaram para Petrogrado. Petro também significa Pedro. Tá? Então, São Petersburgo vai virar Petrogrado depois da Revolução de 1905 e vai continuar sendo Petrogrado até aqui 1917. Tá? E era a capital. Então, lá em Petrogrado, a capital do país, né, não era Moscou. A capital deixou de ser Moscou lá com os Romanov, muito tempo atrás. Antes da gente começar a nossa matéria aqui, inclusive, ela tinha deixado já de ser capital. Né, voltou a ser depois. Enfim, a Rússia ela teve esse momento aí de trocar de capital, de trocar o nome da capital, mas lá em Petrogrado, enfim, voltando ao que eu queria dizer, vai se formar um soviete. Aí eu já falei lá atrás o que era um soviete, não vou explicar de novo. Volta nas aulas aí anteriores em que eu expliquei o que era um soviete, como era o funcionamento dos sovietes. Tá? Vai se formar em Petrogrado um soviete que começa a rivalizar com o poder do governo. A população da cidade de Petrogrado obedecia às ordens do soviete de Petrogrado mais do que do próprio governo. Os soldados, inclusive, do exército obedeciam mais até ao soviete
do que ao governo propriamente dito. Tá? Nesse momento, é eleito para ser dirigente do Soviete de Petrogrado o Leon Trotsky. Leon Trotsky era um líder bolchevique. Olha então o que está acontecendo. O governo é comandado por um menchevique, mas se forma um soviete comandado por um bolchevique que rivaliza em poder com o governo propriamente dito. Tá? E aí os bolcheviques começam a defender a tese de todo o poder ao soviete. Quem deve mandar na Rússia não é mais nem a Duma, nem o governo provisório, mas sim os soviéticos. Os soviéticos devem fazer um conselho, tá? O Conselho Supremo dos Sovietes, e aí o soviético é a representação dos próprios trabalhadores, e os trabalhadores diretamente vão exercer o poder e tomar as decisões que interessam à Rússia. Tá? Essa é a ideia. Essa seria, segundo o pensamento bolchevique na época, a única forma da Rússia efetivamente, realmente, sair da guerra. Porque a que dependesse do Kerensky lá, da Duma, da burguesia, a Rússia ia ficar naquela enrolação e nunca ia sair de fato da guerra. Então a ideia aqui era dar mais poder para os sovietes controlados pelos bolcheviques e pelos trabalhadores em geral, e aí esses sovietes teriam a capacidade de decretar a saída da Rússia da Primeira Guerra. Tá? Nesse momento, tá? Volta do exílio Vladimir Lenin. Acho que eu já falei do Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, tá? Irmão de um revolucionário que foi morto pelo czar, né? Então ele também radical revolucionário. Ele fugiu da Rússia, né, depois das perseguições que o czar vinha fazendo, que a Ucrânia vinha fazendo e tal, temendo pela própria vida, ele foge e vai para a Suíça. Ele vai passar um tempo na Suíça, que era o único país neutro dentro da Europa, né, ali dentro da área principal do conflito. Né. Se você for olhar, Bélgica e Holanda estavam sob ocupação alemã, a Alemanha estava lutando, Áustria e Hungria estavam lutando, Itália, Império Turco-Otomano, Rússia, França, Inglaterra, estava todo mundo lutando. A Suíça era um paísinho bem ali no meio, tá, desses gigantes todos, mas que se mantinha neutra durante todo esse tempo e ninguém se meteu a atacar a Suíça, e a Suíça também não se meteu a atacar ninguém. Então o Lenin falou, olha, um lugar seguro é a Suíça, ele vai para lá. Tá? Quando o Lenin descobre a queda do czar, que vai acontecer, né, em fevereiro, enfim, e aí vai passando um tempo, a notícia chega até ele, e ele fica super animado com a perspectiva, e ele decide voltar para a Rússia. Tá? Só que para voltar para a Rússia saindo da Suíça, ele tinha que passar pela Alemanha. E ele, russo, e a Alemanha estava em guerra com a Rússia. Então, quando ele está tentando passar, ele é interceptado por forças russas, por forças alemãs, do governo alemão, do exército alemão. E aí ele explica, olha, não, calma, eu sou russo, mas eu sou contra o czar, eu sou contra essa guerra, eu sou a favor da Rússia sair da guerra. Quando ele fala isso para as autoridades alemãs que o prenderam, eu sou a favor que a Rússia saia da guerra, tá? Eu sou um líder revolucionário, quero tomar o poder na Rússia e tal, o governo alemão acha aquilo maravilhoso. O governo alemão fala, meu Deus, que presente dos céus, que coisa perfeita. Se esse cara de fato conseguir chegar na Rússia e tomar o poder, ele vai tirar a Rússia da guerra. Estou falando do ano 17, tá? Os americanos ainda não tinham entrado na guerra, vão entrar daqui a pouco. Enfim, a Alemanha ainda não tinha sido derrotada. Então, na cabeça dos alemães, eles pensaram assim, estou em vantagem na frente russa de batalha, já conquistei um monte de território, vou deixar esse tal de Vladimir Lenin passar. Se tudo der certo, ele toma o poder lá na Rússia, tira a Rússia da guerra. Eu, Alemanha, vou preservar os territórios russos que eu já dominei, vou fazer as pazes com a Rússia e vou pegar todo o meu exército e vou botar para lutar contra a França. Em vez de estar lutando em duas frentes de batalha e estar aqui correndo o risco de perder, eu, Alemanha, com a saída da Rússia da guerra, vou ter a vantagem de lutar com todas as minhas forças só contra os franceses. Então, quando a Alemanha descobre quem era esse cara, Vladimir Lenin, quais eram as suas intenções, a Alemanha ajuda Lenin a passar pelo seu território. A Alemanha dá um vagão especial para Lenin e alguns outros dos seus seguidores, alguns outros bolcheviques que estavam com ele ali exilados na Suíça. Eles todos vão num vagão de um trem alemão. A Alemanha ela tinha uma uma linha férrea, né, um sistema ferroviário, né, de transporte ferroviário muito eficiente, que interligava o país inteiro. Então, o Lenin ele passa da fronteira da Suíça para a Alemanha, é colocado num trem, num vagão de um trem, e esse trem ele vai expressa diretamente para a fronteira com a Rússia. Chegando lá, o Lenin desembarca desse trem, se disfarça, se esconde, entra em outro trem e vai se deslocando agora num trem russo disfarçado até chegar em Petrogrado. Tá? E ele vai chegar numa estação de trem lá de Petrogrado, chamada Estação Finlândia. A Finlândia nessa época era território russo.
E aí ele chega na estação Finlândia, desembarca, vai se infiltrar na cidade de Petrogrado, disfarçado, vai encontrar seus camaradas bolcheviques e tal, e começa a exercer novamente uma liderança sobre o partido bolchevique. Ele era tido como um grande intelectual, um grande líder e tal, assim como o Trotsky também era tido como um grande líder e um grande intelectual. Detalhe, Trotsky e Lenin não se bicavam muito, tá? Eles não se gostavam muito. Lenin era o líder bolchevique e Trotsky era um bolchevique líder do soviete. Tá? Então, assim, tecnicamente o Lenin não mandava no soviete e tecnicamente o Trotsky não mandava no partido bolchevique. Mas o Lenin, como um cidadão russo, tinha que obedecer ao soviete, né? O soviete estava ganhando muito poder, e o Trotsky também, como um integrante do partido bolchevique, tinha que obedecer ao Lenin, que era líder do partido. Então, assim, é meio que uma situação paradoxal e cruzada em que um manda no outro e eles tinham certas disputas internas por poder e a teoria que cada um defendia também sobre como a revolução deveria acontecer vai levar eles a terem alguns conflitozinhos. É importante você lembrar que eles não se gostavam muito, porque, embora tenham lutado lado a lado, depois isso vai gerar um impacto, né? Essa discordância que existe entre eles vai gerar um impacto no futuro governo russo. O Lenin, agora em Petrogrado, né, foi passando o tempo, o czar cai em fevereiro, a notícia chega para o Lenin em março, em abril ele está de volta, e ele começa, o Lenin, a lançar uma série de ideias, de panfletos em Petrogrado, propondo, né, algumas mudanças importantes no governo. Essas várias propostas de Lenin sobre o que o governo deveria fazer, o que os trabalhadores deveriam fazer e tal, elas foram chamadas de teses de abril, porque essas teses, essas teorias que ele está criando foram criadas no mês de abril de 17, por isso teses de abril, e elas são normalmente sintetizadas com o lema pão, paz e terra. Tá? Se você parar para entender aqui, né, o que quer dizer a expressão pão, paz e terra, elas eram, né, essas três palavras eram a síntese do que os russos desejavam, do que os trabalhadores, do que os bolcheviques russos desejavam. Pão significa aqui uma metáfora para comida. Tá? Você não quer literalmente pão. Você, tem carne. Não, eu quero pão. Não, não é isso. Né? Pão aqui é uma metáfora para falar de toda a comida em geral. Uma coisa que o trabalhador russo queria, que o povo russo queria era comida, porque estava em falta, né? Já que grande parte da mão de obra agrícola estava lutando na guerra. Paz era a saída da Rússia na guerra. Então, para você conseguir normalizar, estabilizar a produção de comida, de pão, você precisa sair da guerra, tirar esses soldados e botar esses caras de volta no campo. E por último, terra. Terra aqui é uma metáfora para propriedade privada, né? Ou melhor, para a propriedade dos meios de produção. Por quê? A Rússia ainda nesse momento tinha um sistema capitalista, era um capitalismo que estava começando a se desenvolver, não era um capitalismo forte, desenvolvido, mas ainda assim capitalismo, havia um sistema de propriedade privada e os russos, ou os bolcheviques russos, queriam acabar com a propriedade privada e criar uma propriedade coletiva dos meios de produção. É bem a teoria socialista marxista mesmo, né? A eliminação da propriedade privada e o estabelecimento da propriedade coletiva. Então, era necessário que todo russo tivesse controle, né, sobre a produção, sobre todo mundo fosse ali igualmente dono dos meios de produção, e não só o burguês capitalista. Então, é mais ou menos aqui a síntese de teses que representavam o desejo imediato da Rússia, né? Saída da guerra e restabelecimento da alimentação normal, e a mudança do sistema socioeconômico para um sistema socialista de propriedade coletiva. Tá? Com isso, Lenin está defendendo que a Revolução Russa ficasse uma coisa mais radical. Não essa revolução até agora, meio morna, burguesia, vai sair da guerra, mas não sai. Não, uma revolução radical, uma revolução socialista. É isso que o Lenin está propondo com as teses de abril. Tá? Vou fazer uma questãozinha aqui rapidamente. Questão da UFPR, Universidade Federal do Paraná, questão de 2015. O lema dos bolcheviques, a partir de abril de 17, era paz, pão e terra. Bom, e tanto faz a ordem, né, dos elementos, se é pão, paz, ou se é paz e pão, enfim. Paz, pão e terra, conhecido também como teses de abril. Assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente qual entre as palavras do lema tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra. A palavra é paz, pois reivindicava que a Rússia conduzisse o Tratado de Versalhes e retirasse vantagem dos países perdedores. Então, será que a palavra paz dentro desse lema tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Certamente que tem. Tá? Paz tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Será que o que essa palavra quer dizer é Rússia, você tem que controlar o Tratado de Paz? Não é a Rússia que vai conduzir o Tratado de Paz. Na verdade, aqui não estava nem se pensando ainda em fazer o Tratado de Versalhes, porque a Alemanha não tinha se rendido, não tinha capitulado, sido derrotada, então
a questão aqui é que a palavra paz significa saída imediata do conflito, custe o que custar. Inclusive, se tiver que perder território, vamos perder território para a gente sair da guerra logo. Tá? Então, a letra A aqui, a palavra está correta, mas a conclusão está errada. Letra B, a palavra terra tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Não, tá? Pois reivindicava que a Rússia fizesse uma reforma agrária nas terras conquistadas durante o conflito. Olha, vai correto até aqui. A palavra terra desejava a reforma agrária, desejava uma mudança dessa estrutura do controle da terra. Tá? Mas não era uma reforma agrária nas terras conquistadas, porque a Rússia não conquistou terra nenhuma, a Rússia só perdeu terra. Então, a palavra terra não tem a ver com Primeira Guerra nesse contexto, e a Rússia, quando queria fazer essa reforma agrária, não era reforma agrária nas terras conquistadas, mas sim reforma agrária nas demais terras do Império. Tá? Letra C, a palavra é terra, pois reivindicava que a Rússia anexasse territórios para a constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não. Em abril de 17 ainda nem sequer havia uma União Soviética, o governo ainda era um governo burguês capitalista, não tinha ainda nem socialismo na Rússia, então, enfim, a palavra terra e a correspondência também não está adequada. Tá? A palavra paz tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Tem, tá? Porque é a saída da guerra, pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra para livrar sua população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista. É esse o gabarito, tá? Tá correto. Vamos ver a letra E. A palavra pão, do lema pão, paz e terra, tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Não. Tá? Então, também a palavra está errada, mas vamos ver se a consequência, pelo menos, está correta. Pois reivindicava que a Rússia se retirasse da guerra para cessar o desabastecimento que ocorreu no país após a invasão alemã. A consequência até está correta. Tá? Sair da guerra era uma forma de combater o desabastecimento, de restaurar a produção de alimentos, mas a palavra pão não é a palavra que mais diretamente se relaciona com a Primeira Guerra Mundial. A palavra que mais diretamente se relaciona com a Primeira Guerra Mundial é a palavra paz, e aí o gabarito é a letra D. Tá? A letra E também está errada. Tá? Letra D, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo o gabarito. Beleza? Vamos aqui avançar para... Ainda estamos no governo provisório, tá? Da Revolução de Fevereiro. E a gente vai falar agora do golpe de Kornilov. Quem era Kornilov? Kornilov era um general do exército russo, ele era o comandante supremo do exército. Tá? Todo o exército russo estava sob seu poder. Ele era um cara de origem nobre, ele era um general desde a época dos czares, então assim, ele era um cara com uma tradição militar antiga já e tal. Ele não era um cara que acabou de entrar no exército, e ele não era um cara de classes populares, porque lá na época do czarismo, quem podia ter condição de comandar o exército eram só pessoas da classe nobre. Então era um sujeito nobre, conservador, que não estava gostando nem um pouco da saída do czar e que não estava gostando nem um pouco das mudanças pelas quais a Rússia vinha passando. Então ele organiza um golpe, ele planeja um golpe, a ideia dele já que ele comanda o exército, pegar esse exército todo e mandar o exército atacar Petrogrado, mandar o exército atacar a capital e com isso dissolver a Duma, dissolver o governo provisório, dissolver o Soviético de Petrogrado, acabar com isso tudo, e aí ele ia tomar o poder para não deixar que os grupos de esquerda, que os grupos mais radicais, os bolcheviques e tal, tomassem o poder. O Kerensky fica com medo de que o próprio governo provisório fosse extinto com esse golpe, que fosse restaurada a monarquia. Então, embora o Kerensky não fosse favorável aos bolcheviques, aos caras mais radicais de esquerda e tal, ele ainda preferia os bolcheviques do que o retorno da monarquia. O Kerensky era um revolucionário, tá? Ele era um revolucionário, ele não era um cara conservador. Ele só não era um revolucionário bolchevique, mas ele era um revolucionário menchevique, mas ainda assim um revolucionário. Tá? Então, ele apoiou a Revolução de Fevereiro de 17. O Kerensky era um dos líderes disso. Ele não queria que isso acabasse para que os czares voltassem. Tá? Então, temendo o golpe do Kornilov, o Kerensky pediu ajuda ao Soviético de Petrogrado. Pediu, vamos organizar aqui uma defesa em que o Soviético de Petrogrado vai convocar a população para fazer parte de uma guarda. Vai ser criada aí, ou vão ser criados aí os chamados guardas vermelhos. Os guardas vermelhos vão ser depois a base do exército bolchevique. Lembra aí que o Soviético de Petrogrado estava sob controle do Trotsky e o Trotsky era bolchevique. Então, essa guarda que vai se formar nesse momento, uma guarda popular, uma guarda de trabalhadores, são trabalhadores armados. Esses trabalhadores armados vão depois usar suas armas para atacar o próprio governo do Kerensky e criar um governo de trabalhadores, e não mais um governo de burgueses, não mais um governo capitalista. Então, é esse o momento aqui em que vai acontecer a origem, a formação, o surgimento do chamado Exército Vermelho. O Exército Vermelho vai ser posteriormente o exército da União Soviética, vai ser posteriormente o exército dos comunistas,
Isso começa aqui no golpe de Kornilov. Então, acaba que o Kornilov queria dar um golpe para enfraquecer a esquerda, e o que ele faz é fortalecer a esquerda, criando os meios de que a esquerda desenvolvesse um exército próprio. Até então, a esquerda tinha lá os seus sovietes, muito fala-fala, mas não tinha fuzil, não tinha arma na mão dos bolcheviques. Agora vai passar a ter, graças justamente ao golpe que o Kornilov tenta dar. Então, o tiro saiu completamente pela culatra nesse momento. E aí, diante dessa situação, né, o Kornilov é derrotado, a gente já está chegando aí em agosto, né, setembro, os bolcheviques eles se fortalecem, o Lenin tem cada vez mais poder, tem cada vez mais influência, e quando chega o mês de outubro de 17 no calendário russo, no calendário juliano, novembro de 17 no nosso calendário ocidental, os bolcheviques eles se dirigem ao palácio do governo, tá? Cercam o palácio do governo, invadem. Tá? O Kerensky, quando percebe a invasão, ele foge do palácio, abandona o governo, foge de Petrogrado, se disfarça de mulher para conseguir fugir, passar pelos bloqueios na estrada e tal, sem ser detectado. Então o Kerensky ele se disfarça de mulher, foge, vai embora, abandona o governo para salvar a própria vida. E, como o governo foi embora, né, os bolcheviques falam, a partir de agora, nós bolcheviques que seremos o governo, tá? Nós é que vamos mandar, e isso vai fazer com que esses bolcheviques tivessem aí as condições de ocupar o poder. Tá? O Partido Bolchevique vai nomear Lenin como líder, né, do Comissariado do Povo, como presidente do Comissariado do Povo. Tá? Não vai mais se chamar, o comandante do Poder Executivo não vai mais se chamar primeiro-ministro, vai ser presidente do Comissariado do Povo. Como assim, Comissariado do Povo? O Comissariado do Povo era uma espécie de gabinete de ministros. Tá? Só que em vez dos caras serem chamados de ministros, eles eram chamados de comissários. Inclusive, alguns anos depois, né, umas décadas depois, esse nome vai mudar para ministros. Você tinha aqui, por exemplo, o Comissário da Guerra, tá? Comissário do Povo para a Guerra, Comissário do Povo para a Indústria, Comissário do Povo para Relações Internacionais, Comissário do Povo para Assuntos Econômicos. Então, são os ministros, ministro da guerra, ministro dos assuntos econômicos, ministro da indústria, ministro disso, ministro daquilo. Tá? E o cara que era o comandante desse ministério, né, se fosse ministério o nome, a gente chamaria de primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro é o ministro mais importante dentro desse ministério. Aqui, como o nome dos cargos não é ministro, ministério, é comissariado, tá? Então o chefe disso vai ser o presidente do Comissariado do Povo. Tá? O Lenin ele vai virar o presidente, mas não é presidente do jeito que nós aqui ocidentais estamos acostumados a pensar, tá? Mas sim como se fosse uma espécie de líder de gabinete. Tá? O Lenin vai ser então o líder, o grande líder desse movimento, mas ele não é o único integrante, não é o único participante dentro desse Comissariado do Povo. A gente vai ter aí diversos grupos, diversos indivíduos tomando parte. Tá? A primeira coisa que o Lenin fala é o seguinte: vou cumprir minha promessa, né? É paz, pão e terra. Paz, vamos lá, vamos tirar a Rússia da guerra, porque aí a gente consegue resolver as outras coisas. E aí, uma das primeiras medidas do governo bolchevique que se inicia é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, fazendo um tratado em separado, tá? A Rússia ela simplesmente abandona a Tríplice Entente. Ela não pede autorização. Inglaterra, posso sair da guerra? A França, posso sair da guerra? Ela fala assim, ó, saí, tchau. Eu, Rússia, vou assinar um tratado aqui com a Tríplice Aliança, com a Alemanha, vou dar o que eles estiverem pedindo e vou me embora desse conflito. E vou me organizar lá, minhas trouxinhas, né, minhas tralhas, e vou fazer o que eu tenho que fazer lá no meu país. E a Alemanha, estando numa posição de vantagem, que estava negociando, né, era um país muito forte, a Tríplice Aliança estava muito forte, e a Rússia estava muito fraca, a Alemanha ela impôs condições vexatórias, condições vergonhosas para a Rússia. Tá? Se você já viu a aula de Primeira Guerra em que eu falo do Tratado de Versalhes e que a Alemanha foi humilhada pelo Tratado de Paz, pode ter certeza que a Rússia foi 10 vezes mais humilhada pela Alemanha antes. Tá? Primeiro a Rússia vai fazer primeiro a Alemanha vai fazer essa humilhação gigante com a Rússia, né? E aí é aquela história, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Poucos meses depois, a própria Alemanha vai ser derrotada e vai receber uma humilhação, né, quase tão grande quanto a da Rússia. Se bem que quase tão grande não, porque a humilhação da Rússia foi muito grande mesmo. A Rússia chegou a perder aí quase 30% da sua população. O território que a Alemanha estava ocupando, que pertencia à Rússia, e que a Rússia foi obrigada a entregar para poder assinar o tratado, né? A Alemanha falou, tudo bem, assina esse tratado contigo sim, tá? Mas você, Rússia, vai me dar esses territórios aqui que eu estou ocupando. Na época em que esse tratado é assinado,
a Alemanha ocupava um território tão grande que esse território ele integrava, ele compunha 30% da população russa. Tá? E aí a gente tem que saber que a população russa ela é muito desigualmente distribuída pelo território. Tem territórios russos que são densamente povoados e tem territórios que são quase desertos, vazios. Né? A região da Sibéria, por exemplo, é uma região muito grande, é tipo a Amazônia no Brasil. É uma área muito grande, mas com pouca gente. Na Rússia acontecia mais ou menos isso. Né? Você tinha a área da Sibéria, que era uma área muito grande, mas com pouca gente, e você tinha algumas poucas áreas com muita gente. É tipo, por exemplo, o Brasil perdeu uma guerra e assinar um tratado de paz, e nesse tratado de paz o país que vencer a gente vai pegar São Paulo. Tá? A gente vai ficar sem o estado de São Paulo. São Paulo não é o maior território do Brasil, não representa um território muito grande, mas representa uma parte grande da população do país. Sem contar que dentro dessa área que os russos vão perder para os alemães, estava também a maior parte das indústrias russas, das poucas indústrias que a Rússia tinha nesse momento. Grande parte dessas indústrias, dessas poucas indústrias, estava nesse território que vai passar para o controle alemão. Tá? Dentro dessas áreas estão, por exemplo, parte da Ucrânia, parte da Polônia, né? Quase toda a Polônia, na verdade, parte da Bielorrússia vai ser dada também para o controle alemão, enfim, um monte de território. E aí a Rússia vai perder isso tudo, e só muito tempo depois é que ela vai recuperar, né, já quando virar a União Soviética, já no contexto da Segunda Guerra. A Rússia abre mão de diversos territórios na fronteira ocidental, que passam a estar sob controle da Alemanha e seus aliados. Depois, quando a Alemanha for derrotada, esses territórios eles não vão voltar para a Rússia, tá? Eles não vão ser devolvidos. Por quê? Porque a Rússia agora tem um governo de esquerda, um governo anticapitalista, um governo anti-burguesia. Você acha que a burguesia dominante na Inglaterra, a burguesia dominante na França, depois que eles impuserem o Tratado de Versalhes para a Alemanha, eles vão devolver os territórios russos que foram perdidos em Brest-Litovsk? Não. Do ponto de vista francês, do ponto de vista inglês, não era desejável que a Rússia, que os bolcheviques se fortalecessem. Então é óbvio que os vencedores da Primeira Guerra Mundial não vão devolver o território que a Alemanha conquistou dos russos e também não vão deixar a Alemanha ficar com esses territórios. Então é nesse momento aí que começa a se formar a Polônia, a Ucrânia, a Bielorrússia, enfim. Esses países vão se formando aí com territórios que eram originalmente russos, que passam a estar sob controle alemão, mas que depois a Alemanha perde o controle dessas áreas. Tá? Então o Tratado de Brest-Litovsk é a primeira medida, sem dúvida, do governo de outubro, né, desse governo revolucionário dos bolcheviques. Tá? E aí você vê o tanto de território que a Rússia perde. Tá? Você vê aí uma área muito importante, chegou bem perto, inclusive, de Petrogrado. A Finlândia vai obter independência nesse momento também, né? A Rússia vai perder o controle da Finlândia. Então você vê esses estados bálticos aqui, Letônia, Estônia, Lituânia, enfim. Essa área toda vai ser perdida pelos russos. Né? A Rússia tem derrotas muito significativas nesse momento. Tá? E Lenin começa a governar agora como aí o verdadeiro chefe dessa revolução. Tá? Em 1918 é criada uma Constituição. Tá? Essa Constituição ela não vai ser criada pela Duma, ela vai ser criada pelos sovietes. E o Partido Bolchevique vai mudar de nome. Tá? Ele vai deixar de ser Partido Bolchevique e ele não é mais uma parte dentro do Partido Social Democrata dos Operários. Tá? Ele vai ser agora um partido à parte, separado, não tem mais relação nenhuma com os mencheviques e tal. Antes, bolcheviques e mencheviques eram duas partes de um mesmo partido. Agora os bolcheviques vão se separar completamente e vão mudar de nome para Partido Comunista e, posteriormente, Partido Comunista da União Soviética. Tá? Porque, nesse momento, em 18, ainda não existia União Soviética. Então vai ser só Partido Comunista. Depois, 21, 22, vai se formar a União Soviética. E aí o Partido Comunista vai virar Partido Comunista da União Soviética. Os comunistas começam a cada vez mais ter controle, né, sobre esse governo. O poder estava na mão dos sovietes. E assim, esses sovietes, eles tinham integrantes de vários partidos, né? Tinham, dentro dos sovietes, sujeitos que eram mencheviques, sujeitos que eram social-democratas, sujeitos que eram comunistas, sujeitos que eram mais de centro, enfim, tinham vários grupos ali dentro dos sovietes. Os bolcheviques eles vão lenta e progressivamente começando a monopolizar o poder, deixando só eles no controle e tirando os outros partidos. Tá? Uma das medidas importantes também que Lenin vai tomar nesse momento é a decretação do confisco dos cereais. O que é o confisco? Né? É quando o governo bate na sua porta e fala assim, você tem esse carro aqui? Tenho. A partir de agora ele não é mais seu, agora ele é meu, ele é do governo. Tá? Isso é confiscar um bem. Tá? O governo ele mandou que funcionários fossem de fazenda em fazenda, de sítio em sítio, de propriedade rural em propriedade rural, batendo na porta do camponês falando assim, camponês,
Cadê o seu celeiro com a produção agrícola? Ah, está aqui atrás. Quanto é que você produziu de cereais? De trigo, de aveia, de cevada? Vai produzir 10 toneladas. Ah, então beleza, dá essas 10 toneladas para cá, agora elas são do governo russo. Tá? E aí o governo russo vai pegar toda essa produção e vai depois distribuir igualmente entre todos. Tá? Você, que é camponês, vai ficar com uma parte, você vai receber uma parte, mas vai receber uma parte do mesmo tamanho que as outras pessoas vão receber. Você vai receber aqui o suficiente para você ter pão para sua casa e tal, mas você não vai lucrar com a produção que você trabalhou para produzir. Se você é o camponês que está tendo a propriedade, a sua produção confiscada, você vai ficar feliz, satisfeito? Óbvio que não. Então isso vai gerar uma enorme indisposição, uma enorme insatisfação da classe camponesa em relação aos socialistas, em relação aos comunistas, em relação aos bolcheviques. Tá? Inclusive, essa insatisfação dos camponeses ela vai ser muito duradoura na União Soviética. O que era, para os bolcheviques, para os comunistas, um tiro no pé, era uma burrice enorme, porque eram esses camponeses que produziam a comida. Então, os soviéticos, o governo soviético depois, né, o governo comunista, ele vai brigar com os caras que produzem a comida. Esses caras que produzem a comida vão, só de vingança, produzir menos comida, ou esconder a comida, ou jogar fora a comida, só para não dar essa comida para o governo, só para não deixar ela ser confiscada. Então isso fazia com que de tempos em tempos a produção de alimento da Rússia caísse muito, e isso gerasse crises de fome no país. Né? Tem uma piada aí, o pessoal fala que no comunismo todo mundo passa fome e tal. No caso da Rússia, nos primeiros anos, isso vai ser especialmente verdadeiro, porque a Rússia, o governo do Lenin vai começar a brigar com os camponeses, tentando tomar a sua produção agrícola para redistribuir para toda a sociedade. Os camponeses disseram, pô, eu não sou rico, né? Eu trabalhei muito, o dia inteiro, todo dia, para ter essa produção aqui de alimento e vender e ganhar dinheiro. Agora vem o governo e toma ela de mim e não me dá nada em troca? Então, assim, ainda que eu receba uma parte dessa produção depois, desse trigo, dessa farinha depois, e possa fazer comida, onde é que eu vou tirar o restante do dinheiro que eu preciso para pagar remédio, para pagar roupa, para pagar as outras coisas que eu preciso? Né? Então, isso vai gerar uma insatisfação enorme dos camponeses que estão se vendo ali roubados, né? Estão se achando empobrecidos e tal, e se voltam contra o governo. E normalmente a ação do governo, quando havia essas insatisfações camponesas, era a repressão, né? Era o uso da violência, da força, para atacar, para matar, para prender essas pessoas, enfim. Tá? E aí, a gente vai entrar agora na Guerra Civil, mas a Guerra Civil já é um tema um pouquinho mais longo, tá? Então, antes de entrar propriamente na Guerra Civil, eu vou encerrando essa aula por aqui. Se tiver dúvidas, deixa aqui. Na próxima aula a gente começa esse assunto. Por hoje é só. E não esqueça de lavar muito bem suas mãos.